Sergues. João Fernandes, economista da Quantitas, bem-vindo mais uma vez ao Gaúcho Atualidade. Bom dia. Bom dia Andressa, bom dia Jeane, prazer estar aqui com vocês. A gente quer falar com o senhor sobre investimentos, fim de ano, como liquidar dívidas e sair da lista dos inadimplentes. Mas eu começo com o tema dessa semana, que é o Banco Master, que causou preocupação com muitos dos nossos ouvintes, especialmente pelo ponto de, às vezes, contratar um serviço achando que é de um outro banco ali pelo aplicativo e, na verdade, ser de um terceiro, como é o caso do Banco Master em algumas situações, algumas instituições. Qual é o principal cuidado que as pessoas precisam ter quando tem um dinheirinho sobrando e vão fazer um investimento? Claro, perfeita pergunta. Esse é um tema que tem ganhado muita relevância recentemente, porque foi a maior quebra coberta pela FGC recente, né? A gente teria que voltar aí mais de 20 anos para ter algo parecido. E é um banco que tinha muitos investidores, pessoas físicas, que emprestaram dinheiro para esse banco, né, através da compra de CDBs que pagavam taxas muito atrativas, e que agora, com a quebra dele, aqueles que possuíam posições acima dos 250 mil cobertos pela FGC, infelizmente tiveram uma perda total desse valor. E eu acho que circunstâncias como essas têm sempre alguns pontos de alerta, e a principal delas é aquela frase bem antiga, né, que quando a esmola é demais, a gente tem que desconfiar, porque não existe mágica em investimentos, e quando você vê um CDB pagando taxas muito elevadas de retorno, como era o caso dos CDBs do Banco Master, você tem que pensar que pode ter alguma coisa estranha ali, porque como é que um banco está pagando taxas tão acima de outros bancos que normalmente vão pagar ali 100, 110... É o famoso almoço grátis, não existe, né? Não existe almoço grátis. Então, um banco ali que paga 150% do CDI, algo muito acima, em geral, você tem que estar um pouco atento que pode ter algo errado, como tinha, né? Num banco que se mostrou insolvente, você tinha uma série de problemas de balanço, incluindo fraudes que estão sendo investigados pela Polícia Federal e que agora trouxeram perdas bem relevantes para quem possuía posições nele. Agora, recentemente, nós tivemos também o caso dos COIs, né? Esse outro tipo de investimento da Ambipar e da Braskem, que as pessoas perderam uma boa parte do valor investido. Além de desconfiar quando a taxa é muito boa, de que forma um leigo pode dar uma investigadinha, assim, para olhar onde é que vai esse dinheiro, de que forma, no caso do COI, que é atrelado à dívida, e aí como é que tu atrela teu dinheiro a uma dívida de uma empresa que está com dificuldade? Como assim? Mas para o leigo, né, que olha aquele percentual, que confia no seu assessor de investimentos, da plataforma, que liga e diz, tu está perdendo dinheiro, põe teu dinheiro aqui. Como é que a pessoa pode fazer essa investigação inicial? Claro. O caso da Ambipar, eu acho que tem semelhanças, apesar de ter sido um instrumento bem diferente, né? A gente está falando aqui de um COI, que é um instrumento que agrega vários produtos financeiros juntos, então é uma coisa mais complexa assim, de se entender do que um CDB, que é mais simples, está simplesmente ali emprestando dinheiro para alguém, né? O COI já é um produto estruturado, mas apesar dessa complexidade, ele também tem um outro lado que é mais simples, que é ele, em geral, vai ter um investimento atrelado a algum ativo. Então, nesse caso, estava atrelado à empresa Ambipar. Então, era necessário qualquer pessoa que fizesse uma alocação nesse COI ler e estudar sobre essa empresa Ambipar. Às vezes, as pessoas acho que acabam prestando mais atenção nas características do instrumento que elas estão investindo. Qual o retorno desse COI? Quais as garantias que ele me traz? O que pode dar errado e pode me fazer ter perdas, e esquece um pouco do que está subjacente ali. Mas qual é a empresa ao qual esse COI está atrelado? E a primeira coisa que você tem que olhar é isso. Essa empresa é uma empresa que tem algum problema, que tem algum aspecto ali que está gerando dúvidas no mercado, e o caso do Ambipar era um caso que, assim, parece meio simplista que eu vou falar, mas se você botasse na internet ali Ambipar e pesquisasse as notícias recentes sobre a empresa, você veria que tinha coisas estranhas ali. Você veria que a empresa tinha tido problemas recentes em algumas situações de investimentos mal feitos, algumas conduções meio suspeitas feitas pela diretoria da empresa. Então você tinha alguns pontos de alerta ali que, olha, talvez essa empresa não seja algo assim tão sólido, algo tão com ausência de problemas para investir. Essa leitura básica daquilo que
tá no fundamento, na base do que você vai estar investindo, é o principal tema de casa que você tem que fazer. Assim como foi no caso do Banco Master. Se você lesse sobre o Banco Master, né, em canais de notícias, em colunas, em matérias, você veria que não era uma empresa que estava ali com todos os pingos nos is, que tinha problemas. E aí você tem que, no mínimo, pensar o quanto que você vai alocar naquilo, independente do retorno que o instrumento está trazendo. Talvez fosse o caso, por exemplo, de pelo menos alocar menos, né, do que você alocaria na ausência desse trabalho. Em relação a fim de ano, entrada de primeira parcela do 13º, o pessoal que está esperando esse dinheiro chegar, alguns para pagar suas dívidas, outros para investir. Para os dois casos, para os inadimplentes especialmente, e para quem se organizou no ano e agora esse dinheiro vai sobrar um pouquinho, quais são as principais orientações? Claro. Bom, acho que o perfil da pessoa que está investindo é o primeiro ponto, e acho que a gente tem que identificar o nosso perfil, tá? Esse é um trabalho que às vezes a gente meio que pula como investidor, porque não parece ser algo tão importante, mas é você identificar. Você, investidor, você tem um perfil mais conservador, você tem um perfil de quem está mais disposto a tomar risco. E por que é muito importante você ter esse perfil muito claro para você? Porque o investimento errado é o investimento que está em desacordo com o seu perfil. Então, se um investidor conservador fizer um investimento num bom ativo, mas é um ativo arriscado, esse investidor vai estar fazendo um mau investimento, porque esse ativo arriscado vai envolver, por exemplo, oscilações maiores com o tempo. E se você tem perfil conservador, você não vai aguentar essas oscilações e vai acabar saindo do investimento na hora errada. Isso acontece 9 em cada 10 casos. Você não tem estômago, digamos, você não tem um perfil para aguentar aquela volatilidade. Então não importa se é um bom investimento de alto risco, você não deve investir em algo de mais alto risco se você é conservador. Esse perfil tem a ver tanto com o perfil da pessoa, mas também tem a ver um pouco com idade, né? Você é uma pessoa ali de 30 anos, com muitos anos pela frente para lidar com muitos investimentos, ou você é uma pessoa aposentada de 80 anos, que hoje está num estágio de vida diferente e, claro, não pode tomar tanto risco fazendo investimentos de longuíssimo prazo. Então, a primeira coisa é essa: você é um investidor mais conservador ou um investidor mais agressivo? Após respondida essa pergunta, vamos pensar agora no investidor mediano. O que eu gosto hoje, né? O que eu acho que são investimentos bacanas de você pensar? Hoje a gente está num momento de taxa de juros muito elevada no Brasil, Selic a 15%, provavelmente vai cair ano que vem, mas ainda vamos passar todo o primeiro semestre com uma Selic bastante elevada, e a gente sai de um período onde as taxas de juros pagas por títulos públicos subiram muito. Eu estou falando dos títulos que são vendidos no Tesouro Direto, aqueles títulos que o governo emite para se financiar. São títulos que não têm risco de crédito, ou seja, o governo vai pagar esse valor. E tem um título em particular, que é o Tesouro IPCA+, antigamente o Tesouro Direto chamava de NTN-Bs, né? Agora você acessa ali como Tesouro IPCA+, que paga uma taxa de juros mais a inflação do período, mais o IPCA. Esses títulos, eles estão pagando taxas muito altas. O Tesouro teve que pagar taxas de juros cada vez mais elevadas por conta dos seus problemas fiscais, por exemplo, e hoje está muito atrativo você investir nesses títulos. Eu diria assim, que títulos que têm um vencimento para daqui a 10 anos, por exemplo, estão pagando taxas que estão perto das máximas assim que você viu na história brasileira. Então, hoje eu diria que é um dos ativos que eu vejo com melhores olhos, porque além dele pagar uma taxa muito boa, ele está também, ele não tem risco de crédito, né? Você não tem esse risco do governo não pagar. Então, eu olharia com bons olhos isso. Seria a minha primeira leva de percepções. Hoje está muito mais fácil investir no Tesouro Direto do que era antes, né? Porque os bancos antigamente cobravam uma taxa e a pessoa tinha que abrir uma conta numa corretora que não cobrasse essa taxa. Hoje os bancos já pararam de cobrar a taxa, então fica fácil, inclusive por bancos tradicionais, fazer o investimento no Tesouro Direto, que é emprestar dinheiro para o governo. João, eu recebi aqui uma pergunta de um ouvinte nosso em relação ao dólar, se essa redução que o dólar teve agora pode provocar uma nova queda no preço da gasolina. Eu acredito que ainda não estamos nesse estágio. A Petrobras fez uma queda recente no preço da gasolina. Essa queda colocou ali o preço internacional com o preço atual bem ali na paridade, né? Meio no 0 a 0.
E a queda do dólar abriu um pouquinho o gap, está ali em 2%, 3%, mas é pouco, tá? Em geral, a Petrobras tem caído só quando chega a uns 10%. Então, a gente teria que ver ou a gasolina lá fora caindo, ou o dólar caindo mais aí em torno de 10%, para, de novo, esse tema da queda da gasolina voltar para a mesa. Acho que nos próximos 1, 2 meses isso não vai acontecer. Então, tem uma queda do dólar, claro que isso é bem-vindo, mas para cair a gasolina acho que não chegou nesse nível ainda. João Fernandes, da Quantitas, economista, conversando conosco. Muito obrigado e bom dia.